Você está ouvindo o Opencast. O Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura de TI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos. Estamos começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Eu sou o Ivan, do site ubuntu.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Vamos para mais um episódio do Opencast, voltando ativo aí. E beleza, vamos lá. Boa noite, pessoal. Aqui é o Og Maciel. É um prazer estar de volta aqui e espero estar sempre presente nesse podcast. Espaço da comunidade. E no espaço da comunidade deste episódio, eu não vou ler nenhum e-mail do episódio passado, até porque a gente já ficou bastante tempo sem nenhum episódio e alguns assuntos lá já podem estar bem ultrapassados. Então, a partir daqui, se a gente volta no próximo episódio, vai falar um pouco sobre os comentários do que a gente tiver referente a esse episódio. Então eu vou ocupar esse espaço agora para falar um pouco sobre algumas mudanças que aconteceram no Opencast nesse tempo que a gente ficou fora, né? Em primeiro lugar, a gente ficou fora porque o trabalho exigiu, não foi porque a gente desgostou de fazer, bem pelo contrário, a gente não via a hora de voltar a fazer o Opencast, mas por motivos de alguém tem que pagar as contas, não deu para fazer o episódio como a gente gostaria de fazer, com aqueles 15 dias de sempre. A principal mudança a partir de agora é que o Opencast não vai mais ter aquela duração de 1h30, mais ou menos, que a gente tentava fazer, e eventualmente ficava abaixo de uma hora o episódio. A partir de agora, na nossa gravação, a gente vai gravar durante 1 hora, e o que sair dessa 1 hora é o que a gente vai publicar. Ou seja, vai ter sempre menos de 1 hora de episódio. Eventualmente, a gente vai ter algum episódio especial, e nesses episódios especiais, sim, aí pode ser que ultrapasse 1 hora, 1h30, ou quem sabe, embora eu não gostaria que fosse, 2 horas. Mas eu acredito que vai ficar sempre abaixo de 1 hora e eventualmente 1h30 o episódio. A outra mudança vocês já viram, ouviram, né? Não viram. Vocês ouviram ali no início do episódio. Agora a gente está sendo patrocinado pela empresa Dataware Infraestrutura de TI, o que já vai dar aí uma boa folga pra gente pro desenvolvimento do serviço. Se tudo der certo, eu acredito que a gente consiga fazer episódios semanais, né, com esse menor tempo, tanto de gravação como do episódio já gravado. Esse episódio ainda está saindo no site ubuntu.com.br. Porém, esse é o último episódio no ubuntu.com.br. A partir de agora, a partir do próximo episódio, todos eles serão publicados única e exclusivamente no site tecnologiaaberta.com.br. Então não esqueçam aí, se você está com seu feed no site anterior, atualize ou retire a inscrição e se inscreva novamente, né? Eu acredito que é mais fácil você se inscrever novamente com o feed que está lá no site tecnologiaaberta.com.br. A gente não vai postar mais nada referente ao Opencast no site ubuntu.com.br. É isso aí então, pessoal. Fiquem aí com o episódio. Então tá, vamos começar então o episódio depois de tanto tempo parado aí. Vamos falar um pouco sobre as notícias, do que a gente acha mais importante do que aconteceu, não de todo esse tempo que a gente ficou parado, né? Porque teria bastante coisa pra gente falar. Vamos direto aos pontos e vamos começar já direto com polêmica. Vamos falar sobre o Netflix agora no Ubuntu rodando, digamos que sem nenhuma gambiarra como a gente estava rodando antes. A gente até já comentou isso em um outro episódio sobre o Netflix, que a gente utilizava o Wine para poder rodar ele. Porém, o Google fez lá uma mudancinha e o Ubuntu também fez a parte dele, fez uma mudança, uma atualização de biblioteca, e a partir de agora a gente consegue utilizar o Netflix no Ubuntu sem nenhuma gambiarra. Eu confesso que logo que saiu o Netflix rodando com Wine, eu peguei aquele mês gratuito que eles tinham, mas não usei, sinceramente não usei. Testei, vi que funcionava, que instalava e rodei. Agora eu também confesso que eu instalei o Chrome, que eu antes usava o Chromium quando não usava o Firefox, e agora eu instalei o Chrome só para poder rodar o Netflix. Fiz a assinatura do mês gratuito de novo, que eles ofereceram novamente, e tô pensando seriamente em assinar, cara. Ivan, como é que tá funcionando pra ti aí? Tá funcionando liso? Como é que tá usando muito processador? Tá usando pouco processamento pra assistir um vídeo? Processamento não usa muito. Eu tô usando com banda de 2 MB e tô conseguindo rodar em HD. Eu fiz a assinatura só em HD e não em Full HD, porque eu nem tenho banda para rodar em Full HD, né? Isso é excelente, por causa que aqui eu cheguei a fazer aquela gamba que eu usava a tarefa do Wine, né? Gambiarra, né?
utilizando através do Wine. E o que acontecia? Como era uma de certa forma, uma emulação, não é bem o fato de ser emulação, mas o fato de estar fazendo toda a decodificação do vídeo, provavelmente através de software, não é que o vídeo ficava travando nada disso, ficava rodando beleza. Só que o que acontecia? Tu abriu o Netflix para rodar através da gambiarra ali, tu estava usando todo o processamento da máquina, ou quase todo o processamento da máquina, para poder rodar o Netflix. E aí, no caso, eu estava rodando no notebook e o notebook estava esquentando bastante. Então, esse é o porém da forma anterior, né? Agora, então, pelo tipo, tá beleza, tá? Se usar através do notebook usando na bateria, não vai ter nada bateria no notebook. Eu sempre boto na tomada, porque eu tenho uma tomada próxima, né? Tô usando na HDMI dele, no notebook com uma placa de vídeo Intel, nada demais, sem processamento excessivo. Como eu disse, um link de 2 MB pro OG deve ser até ridículo, né, OG? Aí deve ter bem mais que isso. Depende de onde você mora, mas aqui onde eu moro aqui, a velocidade é 50. Mas, que sonho. Mas parece que a minha cidade aqui tá dentre as cidades que a Google quer colocar a rede deles aqui. A de fibra? É. Pois é, então com 2 MB eu consegui rodar em HD sem nenhum travamento. Eu achei muito bom. Até voltar ao tempo que a gente falou, eu lembro que, Og, tu comentou que tu não tinha nada contra utilizar porque tu não tinha uma alternativa, né, pra gente usar o Netflix, que seria o DRM, que a gente chegou a comentar uma vez. O que tu continua achando? Continua com a mesma ideia? Não sei se tu usa Netflix hoje, agora que tá com o Chrome assim, ou não usa. O que tu achou dessa ideia do Google e do Ubuntu, né, mexerem seus pauzinhos pra rodar também o Netflix? Primeiramente eu tenho que falar que parece que o Fedora também tem a mesma versão do Chrome, então eu acredito que no Fedora também se pode já assistir o Netflix. Não é exclusividade do Ubuntu. Isso eu li. Várias distribuições que tem essa biblioteca chamada NSS, acho que é NSS. Acho que é isso aí mesmo. Essa biblioteca NSS versão atualizada ali, não é apenas o Ubuntu, tem várias distribuições. Eu estou tentando localizar aqui, mas não é exclusividade. Não, eu li isso também, o Fedora estava rodando também tranquilo. É uma biblioteca e atualização do Chrome. Infelizmente com o Firefox ainda não roda, né, mas ele pede, se a pessoa quer utilizar o Firefox hoje em dia, continua no Firefox para fazer as tarefas, na hora de assistir um filmezinho, abre o Chrome. Outra coisa que eu não falei antes, eu tô rodando em full screen na televisão, que eu já vi na época que tava rodando com Wine, um amigo meu usava no Ubuntu, só que ele não conseguia usar em full screen, e daí matava o computador de vez. Tô usando em full screen também no computador, numa televisão Full HD. Eu full screen, eu acho que quando eu tava em modo TV do Wine. Mas aí tu usava bastante, né, do processador. Tanto em full screen como janelado, mesma coisa, porque tava um full screen só pra, não tava você na janela, mas tava processando a janela igual, então... Sim, que eu só comento isso porque eu vi o meu amigo rodando, porque não dava pra botar em full screen, que a coisa não ficava muito legal. E o que o Google fez no Chrome para poder funcionar o Netflix? Ele habilitou o DRM um módulo chamado Encrypted Media Extensão, isso mesmo, uma coisa meio português e inglês ali, ou simplesmente M, que é um módulo do Google Chrome que trabalha a questão do DRM, e não é único exclusivamente para Netflix, mas atende os requisitos que a Netflix pede. No caso, o único uso prático efetivo que tem hoje para essa extensão é o Netflix, mas pode surgir outros sites que utilizem isso aí, outras tecnologias, outros serviços, né, que precisam desse recurso do Google Chrome. Mas enfim, acho que é uma excelente notícia, porque mesmo que seja só através do Chrome, mas enfim, tá ali, tá funcionando. Eventualmente pode aparecer uma versão para Firefox, para os navegadores do DRM, para poder ser utilizado. E a questão do DRM, melhor que tenha opção, mesmo que seja através do DRM, melhor que funcione no Linux do que simplesmente não funcionar ou ter que fazer através de gambiarra. Então, é melhor que funcione de uma forma bem feita, mesmo que seja com DRM. Pois é, Ivan, só para completar, então, responder a sua pergunta original. Então, eu falei que, só para deixar bem claro, que não é uma coisa exclusiva só do Ubuntu, então, quer dizer, o Fedora também tem como fazer isso, e o Diego complementou, falando todo mundo que tem acesso àquela biblioteca e a versão do Chrome também ia funcionar tranquilo. Mas para responder a sua pergunta, então para mim, esse problema, isso deixou de ser um problema porque tem muito tempo que eu não uso Linux, assim como o meu
desktop principal, tá? Então, e os motivos dá para conversar por muito tempo, não vai ser hoje não, mas a gente vai falar sobre isso então, eu quero fazer um episódio pra gente falar sobre isso também. Muitos desenvolvedores estão indo pro Mac e para desenvolver para Linux. Exato. É justamente o que eu trabalho. Mas, então, cara, eu não tenho mais a assinatura do Netflix, eu cancelei, na verdade, nesse último mês, mas não foi por causa de nenhum problema, não foi por causa de banda, não foi por causa disso, foi justamente, eu tava cortando os meus custos aqui. Sim. Mas o lance do DRM, cara, pra mim, como eu falei antigamente, né, eu acho assim que eu não tenho problema nenhum em pagar pelas coisas, cara, e em termos do Netflix, por exemplo, você, apesar que você tá assistindo um negócio, você não vai ter ele, não é seu, né? Então, no Netflix talvez não seja uma coisa que afete tanto, porque o DRM é aquele lance assim que você não pode, você compra, mas não é seu de verdade, né? Então você não pode compartilhar. Então isso aí também não prejudica nada, não. A única coisa que eu gostaria realmente que acontecesse fosse que a Netflix fizesse logo o port do aplicativo deles para sair do Silverlight, que acho que é isso que eles usam, e pudessem usar o HTML5, porque aí sim seria liberdade para todo mundo. Então, beleza, é uma vitória, diga-se assim, né, em termos, é uma vitória para as pessoas que usam o Linux, é uma oportunidade. Mas mesmo assim, se você é forçado a usar o Ubuntu ou o Fedora, não deixa de ser uma vitória meio suada, né? Ainda não satisfaz muito, não. Mas é um passo, eu acho, para um futuro melhor. Não é o mundo ideal, mas já é alguma coisa, né? Exato. Eu espero que um dia eles possam mudar, então, para o HTML5 e assim liberar também os browsers, né? Para os navegadores, para não ter esse monopólio. Uhum. Na verdade, é questão ou mudar pro HTML5, vai continuar com o DRM igual, né? Se for para HTML5, vai continuar, só vai ser outra biblioteca, provavelmente vai usar, né? Exato. Como a gente disse naquela outra vez, alguma maneira eles têm que garantir, digamos assim, que tu não vai ficar baixando o que eles estão disponibilizando e não vai acabar tu disponibilizando de graça para os outros, né? Eles têm que garantir o leitinho das crianças deles também. Com certeza. Mas deixa eu fazer uma pergunta, porque quando você começou o assunto, você falou a polêmica. Então, e a polêmica? A polêmica é exatamente a gente que fala de software livre e usa um negócio que é totalmente fechado, que é o caso do Netflix, né? Que é usar DRM. Essa é a polêmica, na verdade, usar o DRM, que muita gente defende que é um dos demônios do software, contra o software livre, né? E a gente tá usando aqui, eu sinceramente tô gostando, cara. Eu voltei a assistir filme agora por causa que assinei a Netflix. Eu tenho TV a cabo onde teria filmes à vontade ali pra assistir, mas eu não assisto jogo de futebol só na TV a cabo. Porque e o Netflix... jogo não tem ainda no Netflix, né? Porque não tem como tu escolher o jogo que tu quer assistir a hora que tu quer assistir, né? Tu quer assistir ao vivo. E o Netflix me trouxe de novo a poder assistir filmes. A minha mulher voltou a assistir filmes comigo. Antes eu assistia seriados também. Os seriados eu assistia sozinho. Agora minha mulher voltou a assistir. Ou seja, o programa de família na frente da televisão voltou com o Netflix. Bacana. No lance do DRM, como eu falei, só me afeta no caso quando eu quero comprar algo, né? Então, por exemplo, se eu estou comprando um filme pra mim, aí se começa a botar restrição aonde que eu posso assistir, quantos dispositivos, esse tipo de coisa, aí eu já acho sacanagem. Então, quando eu compro algo, eu quero que seja meu e eu faço o que eu quero com ele. Mas em termos de programas de serviços assim, de filme, de televisão, não importa, cara. Me dá só a possibilidade de poder assistir, isso é o que eu quero. Isso aí. Sim. E a questão assim do Netflix, até que é um serviço pago, estão no direito deles, eles estão vendendo, é uma locadora online, mas até o que eu realmente penso a respeito é que a tendência é que o que hoje a gente tem em TV a cabo, migre tudo para sob demanda, e é o que a programação ao vivo seja canais de programação ao vivo através da internet, né? Através do que o sistema, eu tenho quase certeza que o sistema Netflix, eles só não fazem transmissão ao vivo porque não querem, porque não tem conteúdo para fazer transmissão ao vivo, ou não tem o que fazer transmissão ao vivo, mas tecnologia existe, o Google faz isso, né? Então tem como fazer a transmissão ao vivo, mesmo que seja com DRM, mas tem como fazer. É que o Netflix, ele perderia um pouco o sentido, que é tu assistir o que tu quiser, a hora que tu quiser e onde tu quiser, né? Mas, por exemplo, vamos supor assim, uma partida de futebol, a pessoa ninguém quer assistir futebol gravado no dia seguinte, né? Há controvérsias.
controvérsias. assistir na hora, né? Tem gente que gosta de assistir os VT, né? Sim, assiste o VT, mas assiste o VT porque não conseguiu assistir o jogo ao vivo, né? Uhum. Então, no caso, são situações específicas, programação esportiva e noticiário, basicamente, que são coisas que tem que ser ao vivo, porque senão acaba perdendo bastante o sentido, passar muito tempo depois, né? Tem que ser uma coisa meio que real time. E filme, seriado, programação que passa em todos os outros canais, que são programas que não são ao vivo, já são gravados, esses podem ser tranquilamente distribuídos através de sistemas sob demanda. Isso aí. Acho que mais considerações. A gente já falou bastante de Netflix uma outra vez que a gente falou sobre DRM, né? Acho que é isso. Pulamos para a próxima. Então, seguindo para a próxima notícia aí, tem uma cidade alemã, ela para fazer a aposentadoria do Windows XP nos órgãos governamentais dessa cidade, eles estão migrando, no caso já terminaram a migração para SUSE. O nome da cidade é Gunnersbeck, no estado da Renânia do Norte e Westfália, que tem 50 mil habitantes, e desde 2007 eles estão tocando esse projeto para fazer a migração para a SUSE, né? Já que o Windows XP já terminou o suporte dele, né? Já era para terminar, a Microsoft foi postergando, né? Então eles terminaram de migrar recentemente, né, para a SUSE, e estão trabalhando com o SUSE, né? Ao contrário da cidade de Munique, que não se sabe o que exatamente aconteceu, que já tinham migrado tudo para Linux, aí trocou a governança da cidade lá, e os caras estão querendo voltar para o Windows, né? O caso de Munique é bem simples o motivo que eles estão voltando. Faltou planejamento. Foi o tipo assim, vamos ter que mudar e joga no colo das pessoas ali e usa. Pois é. E aí não houve o planejamento, ensino, treinamento. Mas também é legal salientar aqui nessa notícia dessa cidadezinha que eles vão usar o SUSE Linux e não o OpenSUSE, né? Que assim, se a gente conseguir fazer aquele episódio lá que tá difícil de fazer sobre o OpenSUSE, aí a gente explica a diferença entre SUSE e OpenSUSE, né? Quem sabe um dia esse episódio ainda sai. Porque tá quase virando o episódio proibido do Opencast, né? Porque não sai nunca. Vai ser... Já existe de coisas lendárias, assim. Se for fazer uma lista de coisas lendárias, né? Uhum. Então, já existiu um disco que levou mais de 14 anos para ser lançado, que foi o do Guns N' Roses, lá, o Child's Democracy. Finalmente saiu, uma bosta. Ixi, vai dizer que o Opencast e o OpenSUSE é uma bosta também? Não, o disco do Child's Democracy. O Duke Nukem, aquele jogo do Duke Nukem também, que levou uma vida pra sair. O Forever foi Forever pra sair, né? Foi Forever, né? E agora tem que ter, vamos levar 14 anos pra sair esse episódio aí. Tomara que não, né? Mas assim, cara, eu tenho uma notícia meio assim, bom, como aconteceu com o Aprígio, que sempre falava de Ubuntu, era um dos lá do Ubuntu RJ, né? Ubuntu BRJ. Cara, eu tô extremamente tentado a usar o OpenSUSE, cara. Teve uma palestra aqui que o Silvio Palmieri veio, cara, ele falou tão bem, cara, mas tão bem do OpenSUSE, cara, que eu tô aqui, olha, segurando a mão pra não baixar e instalar o OpenSUSE. Eu não sei se, pra quem é do Ubuntu BRS, né, o líder do Ubuntu RS, falar nisso vai ter gente aí caindo na minha cabeça, né, cara, eu tô bem tentado, cara. Eu comecei mas me explica por quê, o que te atrai, assim, porque claro que você, por ser uma pessoa que usa o Ubuntu há tanto tempo, não só o Ubuntu, o Linux, né, em geral, por tanto tempo, você deve ter ele assim, todo configuradinho, tal, do jeito que você gosta. O que exatamente foi que foi falado lá que chamou a sua atenção? O que é que te dá esse tesão, assim, pra você mudar? Eu acho que, na verdade, não é nem o fato só do SUSE, cara, do OpenSUSE, cara, é as decepções do Ubuntu nos últimos meses, últimos anos, assim, estão me fazendo olhar para outras distribuições. E o OpenSUSE foi aquela que me cativou mais, pela comunidade que eu olhei, assim, as coisas que as pessoas me falam, das facilidades, eu não vou dizer tanto da ideologia, porque eu não sou tanto da ideologia. Eu quero um negócio que, como eu já disse outra vez, até no Castalho, quando tu me entrevistou, Og, eu quero um negócio que eu instale e funcione.
o Ubuntu hoje tá instalando e funcionando. Só que parece que a Canonical tá dando aquela, jogada de lado pro usuário que usa no desktop. Eu acho que todo mundo já deve estar percebendo isso, tanto que a versão 14.10 aí não tem nada de novidade, né? Só tem atualização de pacote. E as coisas que eu vou vendo no SUSE, assim, cara, eu tô vendo, parece que eles continuam dando foco ainda no desktop, eles continuam atualizando, continuam botando facilidades no sistema, coisas que o Ubuntu deu uma parada. Certo. E tá me cativando isso, sabe? Olha, mas eu vou até, assim, até meio estranho, né, de me escutar defender um pouco a Canonical, né? É meio estranho, mas tipo assim, se você parar pra pensar em alguns anos atrás, a Canonical, ela passou muito tempo, investiu muito dinheiro, tempo e recursos para criar umas coisas assim que fazia... como é que é o nome daquele recurso que fazia o seu desktop ficar igual um cubo e você podia... O Compis? Esse aí. Então, quer dizer, é bacana pra caramba aquele negócio e tal, mas que usabilidade, que uso que tem aquela porcaria, né? Então, quer dizer, era bacana. E eu tenho certeza que por causa dessa investigação toda, desse tempo todo que foi gasto desenvolvendo aquilo, saíram coisas boas, né? Ou seja, técnicas e tecnologias para poder melhorar, sei lá, o display, né? A visualização do desktop, coisas assim. Mas, tipo assim, eu acho que a Canonical, o que tá mostrando é que deixou de querer mostrar para todo mundo botar esse tanto de coisa bonita e luzes e música e tudo mais para poder estabilizar o sistema, que é uma coisa que é necessária. Por que muita gente muda pro macOS? Porque é estável, cara, né? É um dos motivos. Então, por um lado, isso é bacana de fazer com que seja uma coisa mais estável. A última versão do Mac que saiu, o quê? Foi antes de ontem? Foi esses dias agora que saiu a nova versão do Mac. Foi. Então, tipo assim, se você for olhar o número de recursos novos que saiu, acho que cabe nos dedos da sua mão o número de coisas novas que saiu, né? Então, quer dizer, acho que vai chegar num ponto aí que você quer mais a estabilidade mesmo. A única coisa, por exemplo, que ainda me dá tesão, que me faz às vezes pensar em ter uma máquina de Linux assim do lado, é poder, assim, instalar umas coisas assim que não tem no Mac, sabe? O gerenciador de janela do Mac é massa, mas eu sinto falta de umas coisas meio geek, assim, sabe? Meio nerd, assim, que tipo Fluxbox ou algo assim, sabe? É uma coisa que me dá um tesão. Mas é super estável. Então, de repente, talvez não seja uma coisa tão ruim da Canonical não estar investindo pesado em, que a gente fala em inglês, em bells and whistles, né? Que é trazer essas coisas bonitas e novas. Agora, aqui no Brasil a gente chama de iCandy. iCandy, aqui também tem iCandy, né? Eu pensei que seria mais perfumaria, né? Que seria os bells and whistles. Sim, não, é que tá, né? É bom falar com o que a gente sabe a gíria da agora, né? A gente tá com a gíria lá de 10 anos, eu acho. Aqui tá chegando a gíria, quando chegou o macOS X lá nos Estados Unidos, a gente tá chegando aqui a gíria dele, né? É que eu não sei, é que o meu perfil é de testar coisa nova. E aí chega o Ubuntu estagnou, como tu disse, é estabilidade. Eu tô com o 14.04 aqui que sinceramente não incomoda nada. O notebook eu tava com 14.10, aí eu já até tive que voltar pro 14.04 porque ele conseguiu parar o boot e não teve jeito de consertar. E eu não ia instalar ele de novo, né, sabendo que tava com problema. E eu sempre fui de querer testar as coisas mais novas. Por exemplo, celular eu tô com uma versão instável do Android 4.4.4 no meu que não existe pro meu celular. Então eu tô sempre querendo testar uma coisa a mais. E aí o Ubuntu parou de me oferecer isso. Eu acredito até que seja isso. Eu gosto de estar sempre alguma coisa diferente pra mim testar. Ele tem coisa pra testar. Cara, mas olha, se você for... Tipo assim, eu sei que eu mudei meu blog 1 milhão de vezes e tal, mas se você fosse olhar assim, vamos falar, há 8 anos atrás, cara, eu tava assim, tentando tudo também. Eu queria ser a primeira pessoa a testar as coisas, eu queria ser o primeiro a escrever o blog post e tal. Mas acho que uma coisa que gradualmente as pessoas vão se estabilizando. Não vou falar que tá ficando mais velha, não, mas, mas tudo bem, a idade também tá chegando aí, mas de qualquer forma, você quer um pouco mais de estabilidade. Então, até mesmo com o Android, né, e talvez seja até um bom assunto para puxar pro próximo, mas antes eu usava aquele CyanogenMod, né, aquele CyanogenMod. Então, por que eu tinha ele? Porque abre um leque de recursos que não existe, porque estava bloqueado pela Sprint, que é o meu carrier de telefone é a Sprint. Então, eu fiz isso. E até mesmo, não só por causa disso, que ele estaria unlocking o meu celular, mas ele também me daria a possibilidade de usar que chama aquele tethering, né, que eu poderia usar o meu data plan do meu celular e criar um hotspot pro meu laptop ou pro meu iPad, né? Uso muito isso.
Então, eu achava isso o máximo, né, e tal, mas sabe quantas vezes que eu usei em 2 anos? Pô, cara, 2, 3 vezes no máximo, sabe? Então, no final das contas, foi assim, aí eu tenho que ficar atualizando, e às vezes, quando você atualizava, se você não tava usando o stable, e eu nunca usava o stable, aí às vezes... nunca uso. Aí o telefone, quando dava um piripapo, aí, cara, aí como é que você fazia? E eu tinha um aplicativo que eu preciso dele, como eu trabalho de casa, eu preciso de um token generator para me fazer um login pelo VPN da Red Hat, e quando essa porcaria parou de funcionar, e como é que eu ia trabalhar? Que eu não tinha um negócio, sabe, o hardware. E, pô, eu tive até que ir lá um dia eu fiquei com medo de fazer a atualização. Aí eu tive que ir lá no escritório para pegar o hardware do token para poder aí brincar mesmo. Pois é, eu acho que eu tô passando por essa... A mulher tem aquela crise dos 30, né, cara? Eu acho que eu tô mais ou menos nessa coisa, porque, por exemplo, o celular eu tô usando o 4.4 com atualização diária e eu atualizo todo dia. Nossa, mas eu tô, cara, já uma semana pensando seriamente em voltar pra versão oficial, porque é 4.3 nele, e ficar estabilizado. Só que eu quero alguma coisa no sistema, eu quero algo que funcione, sem eu me estressar, mas eu quero a estabilidade também, né? Eu quero a estabilidade e quero a novidade, eu quero os dois. Eu tô nessa crise da identidade agora. Então essa é a nova versão tem do Android. Tem 2 aparelhos, um pra produção e outro pra brincar, né? Pois é, mas aí falta verba. E essa versão nova do Android aí, por exemplo, eu nem sei o que tem de novo, mas eu gostaria de ter. Sim. Entendeu? Mas não saiu ainda, eu vou esperar até a Sprint liberar ela, mas não vou fazer uma maluquice, não. Eu vi que vai sair, já conseguiram fazer o driver novo pro meu celular também, que vai rodar o 5, né? Que não é nem pra rodar o 4.4, mas o 5 vai rodar. E aí eu tô naquela, atualizo ou não atualizo, né? Tá bravo o negócio. E olha só, não quero fugir muito do assunto não, né? Mas eu sabia que eu tenho sido usuário do Emacs, né? Eu era usuário do Vim, agora eu sou usuário do Emacs tem, sei lá, quase 1 ano e meio, mais ou menos. E eu fiquei sabendo 2 semanas atrás que no dia 20 ia sair a nova versão, ontem, né? Ia sair a nova versão. Pô, cara, ontem eu tava lá eu fui no escritório ontem, e eu ficava na página lá do site do Emacs, assim, dando um reload nele o tempo todo, só pra ver quando é que vai sair a nova versão, pra me instalar. Um tesão daquele. Aí quando liberou, eu uso um pacote que tem um site que ele compila só pro macOS. Então, quer dizer, eu fiquei assim, naquele tesão, cara, que saiu, eu podia fazer o download dele, compilar na mão e tudo mais e tal, ou esperar o cara fazer a compilação e me dar ele bonitinho, né? Aí, pô, no final, o que aconteceu? Eu esperei, aí hoje de manhã tava pronto, aí eu fui e instalei o pacote bonitinho. Porque eu quero estabilidade, isso aí quebra o Emacs, cara, e aí? Como é que eu faço? Eu vou ficar maluco aqui. Imagino, eu tava vendo assim, também fugindo, né, naquelas fugidas de assunto. Hoje o Aprígio não tá presente porque ele tá fazendo uma viagem pela Itália, né? Até eu já desafiei ele que o próximo Opencast ele vai ter que se apresentar em italiano, não vem se apresentar em português. E ele tava indo de uma cidade pra outra de trem e no tempo o que ele tá fazendo? Tá compilando kernel. No trem. Não, esse cara não diz... Que isso, bicho, vai pra Itália, tem que dar um supapo nele. Botou no Facebook lá, botando o Fedora e compilando o kernel novo no Fedora. Mas, gente, tem que estar conversa séria com o Aprígio depois. Aproveitar melhor a vida. Vamos para a próxima notícia? Isso, já tem um gancho ali para ir para a questão da nova versão do Android, né? O pirulito? Pirulito. Você sabe que quando eu vi isso aí na pauta, eu rachei os bicos aqui de rir, cara. O nome. Pra nós é pirulito, né? Mas eles traduziram aí? Eles realmente chamam Android? Não. Isso aí é coisa do Diego ainda botar na pauta. Mas... Bom, o que tem de novidade aí no pirulito? Se chamar o Android 5.0 no Brasil de Android pirulito, vai ser a piada do ano, né? Quem vai meter o pirulito no celular, né? O que tem de novo, então, no pirulito? A novidade do Android 5.0 é que agora ele vem com a criptografia por padrão. Para que ativa o aparelho, ele vai criptografar o aparelho por padrão, fazer a proteção dele. Que é um recurso que nas versões anteriores tem esse recurso que tu tem que ir lá dentro e ativar. Ele vai trazer um processo ali que pode levar 1 hora, 2 horas. O meu levou cerca de 20 minutos para fazer. Até fazendo um adendo, não recomendo para quem usa o Cyanogen e gosta de atualizar todo dia, porque tu vai perder as atualizações. Ele não consegue atualizar a versão do Android com ele criptografado. O que eu tenho um pouco de receio é que eu vi relatos de que depois de criptografar
ele fica mais lento o aparelho, porque ele acaba usando muito mais processamento, aí um aparelho um pouco mais espartano talvez não consiga atender direito, né? Cara, no meu não perdeu desempenho, cara. Não o Galaxy perdeu? Nexus não perdeu desempenho. É só chato lógico, né? Tu tem que tirar um pouco da comodidade, fica chato, tem que estar sempre digitando a senha pra desbloquear. Com certeza. Trocar a comodidade pela segurança, né? Para quais aparelhos que tá para vir a atualização do 5.0 aí? A linha Nexus, aparentemente todos eles aí, o Nexus 4, 5... Do 4 pra cima, né? Do 4 para cima, todos eles. 4, 5, o Nexus 7 de 2012, o Nexus 7 de 2013, o Nexus 10, no caso do Google. Aparelhos aqui diz que tem aparelhos da ASUS, mas não dizem modelos. Aparentemente o Zenfone 5 e o Zenfone 6 vão ter atualização e no primeiro trimestre de 2015. Da Huawei vai ter alguns modelos também vai ter atualização. Cara, de 2012 pra cá. Esse fabricante, sempre que eu leio o nome, eu acho que tá dando risada, sabe? Aquelas risadas que botam no chat. Pra mim é isso, cara. Huawei lá. Aparelhos da LG também vão ter atualização, não tem prazo, mas aparelhos, o Optimus G, família L2, o G2, o GTED 8.3, aparentemente vão receber. Da Motorola, Moto E, Moto G e Moto X vão receber. Provavelmente primeiro o Moto X, os mais novos aí, mas eu tô com medo aí que eu tô com o Moto E, não sei se o Moto E aguenta. O Moto E é o mais fraquinho da Motorola aí, não é tão poderoso assim não. O hardware dele é parecido com o Nexus, né? O Moto E, com o Galaxy Nexus que eu tenho. Não sei. Processador 1.2. Ele tem pouca memória, né? Vamos ver como é que ele se sai. Porque um aparelho com 4 GB de memória interna, vamos ver se aguenta a atualização do sistema operacional, né? É mais memória interna, o meu tem 16. Cara, com 4 GB eu não tenho quase nada instalado. Eu cogitei fazer root no aparelho para poder fazer link simbólico para os aplicativos que estão no cartão de memória, porque o Android não permite jogar os aplicativos totalmente no cartão, né? Ia fazer a gambiarra. Eu pensei em fazer gambiarra, literalmente gambiarra para jogar os aplicativos pro cartão e enganar o Android dizendo não, tá na memória interna. Tá, mas também não é só a criptografia que tem novidade no pirulito, né? Não é só isso aí. Tem mais itens. A questão de desempenho, por causa que ele muda o runtime, né? Que ele vai estar usando o runtime ART em vez do runtime antigo, que eu não lembro do nome agora, que ele vai vir por padrão ativado. Questão de segurança, que é a criptografia, né? Consumo de bateria, não sei, eu não sei exatamente no que ele está tendo economia de bateria. Provavelmente por causa desse runtime novo, por causa que ao adicionar a criptografia ativada por padrão, vai consumir bem mais bateria, por exemplo. E mudança visual, né? Que é a maior mudança visual na família Android desde o Ice Cream Sandwich, né? Mas tem, por exemplo, um negócio que eu achei interessante, é multiusuário para celular, que antes não tinha, era só para tablet. Sim. É multiusuário. Ele vai ter um esquema também de deixar os aplicativos em janela, né? Pra te poder usar mais o aplicativo mais naturalmente que a gente tá acostumado no celular. Isso eu não sabia. E tem outro recurso que eu não é exatamente um recurso do Android Aéreo, do Android 5.0, mas é que ele basicamente o mesmo sistema que tá ele tem uma integração maior com os relógios, né? Com o Android Wear. Que vamos dizer, né, cara, esses relógios até agora eu não vi utilidade. Eu prefiro pagar o preço desses relógios pra comprar um relógio analógico bonitão do que comprar um relógio que no máximo 2 anos eu tenho que trocar. Sim. Enfim, tem esses smartwatches aí no mercado, e essa versão nova do Android tem uma integração melhor com esses aparelhos. Basicamente isso. O que é o mínimo de se esperar, né? O que eu sei de atualização também é mais ou menos isso. E Diego, deixa eu fazer uma pergunta. E para quem já tem a versão antiga, vamos dizer, do Android, e quando sair a atualização, o que acontece em termos da criptografia? Eu sei se ele vai fazer por padrão, se vai exigir que a pessoa crie a senha na hora, ou se ele vai dar a opção da pessoa não criar. Viu? Tem outra mudança que é no sistema de arquivos também, né? Que ele não vai usar mais o mesmo sistema de arquivos que usa hoje. Ele tá mudando o sistema de arquivos para melhorar toda essa parte aí de Qual que é o sistema de arquivos novo? Agora aí tu me pegou. Eu só não quer dizer, o atual já é uma coisa que não tem nada a ver com o padrão do Linux, né? Sim. Tipo, a economia de bateria lá também passa por esse sistema de arquivo novo. Passa sim. Deixa eu ver. O ruim agora é eu achar isso, porque eu li durante a semana em alguns posts que iam aparecendo pelo... Como eu montei a pauta na pressa, eu peguei
primeiro artigo que eu achei sobre o Android 5 e botei na pauta. Sim. Bom, mas isso aí eu busco depois também a notícia ali e boto. Essa mudança de sistema de arquivo pode influenciar ou não quando tu plugar o USB no computador para poder ter esse arquivo, né? Como é que a máquina vai entender isso aí? Eu acho que vai continuar a mesma coisa, que não é o padrão que tinha nos Androids antigos, que ele detectava diretamente a partição FAT32 lá dentro, né? E tu fazia o que tu quisesse lá, né? Ele é o que se usa hoje no Android é um sistema de... A comunicação você te pega por um outro protocolo que aparentemente não depende do sistema de arquivo. As coisas estão separadas, provavelmente para poder, eles podem mexer no sistema de arquivo à vontade, aparentemente, e isso aparentemente não vai afetar a questão da conexão USB na hora de plugar no computador para transferir música, para transferir foto. Sim. Aparentemente uma coisa não vai influenciar na outra. Outra coisa é que esse novo sistema de arquivos dizem eles que é por isso que tu não consegue fazer. Teria aquele sistema que quando tu atualiza o teu Android ou quando tu muda de telefone, tu logo com a tua conta, ele deveria baixar os aplicativos que tu já estava utilizando antes, né? Pois vai ter isso? Na verdade já tinha, mas não funcionava direito. E eu sou um usuário decepcionado com isso, porque como eu mudo de não de telefone, mas eu instalo várias versões, vou para outro sistema operacional, volto para Android. Tu tá sempre formatando o celular. E nunca funciona essa porcaria de tu voltar os aplicativos que tu tinha na tua conta, né? E dizem eles que agora com esse novo sistema de arquivos, que não é só no celular, mas também acho que no Play lá, eles vão fazer as mudanças estruturais deles, finalmente isso aí vai ser resolvido, e tu mudando de aparelho, tu logando com a tua conta, ele vai baixar todos os aplicativos, e não só os aplicativos, como os dados, por exemplo, as configurações do aplicativo. Isso é importante. Antes alguns aplicativos eu conseguia baixar de novo, mas não vinha as configurações, aí não adiantava muita coisa. Os aplicativos é uma informação que o Google Play já tem desde sempre, essa informação do que tu baixou, eles sabem que tu baixou, e pra baixar de novo é a coisa mais fácil do mundo. Quero que baixe tudo de novo que eu tinha. A estruturação que eles têm hoje é que não permite que isso funcione direito. Dizem que agora arrumaram. Na 5 tá resolvido. E os dados é bem interessante, porque tem os dados de volta, né? Sim. Por exemplo, a pessoa tinha instalado, vamos dar um exemplo no joguinho aí, tinha o Angry Birds instalado e tava ali com ele quase zerado no celular, e trocou de aparelho, vai ter que jogar tudo de novo, né? Pra poder ter zerado. Sim. Um exemplo bem simples, né? Bem simplista. Eu uso aqui o meu gerenciador de podcasts e toda vez eu tinha que adicionar todos os podcasts de novo, baixar o que tinha pra baixar. Fazer backup no gerenciador de podcast, criar o backup do arquivinho. Não funciona. Ela tem a opção, mas nunca funcionou. Não, fazer o backup de quais feeds tu tem, o aplicativo que usa, ele faz. Ele me diz quais feeds tu tem. Mas lembrar quais episódios que tinha baixado, isso não tem quais que eu ouvi, então eu acabava que eu tinha que ter que selecionar tudo de novo. Espero que isso resolva. Eu escutei todos os podcasts que eu tinha no aparelho antigo, e quando acabou, eu efetivamente fiz o câmbio, e agora é no aparelho novo, né? Agora só esses podcasts que eu vou baixar agora, é tudo no aparelho novo. Aí eu pegava e baixava, só o da última semana aí, que é o último episódio de cada um que eu vou baixar aí, e os antigos tudo como lido já, né? Mas enfim, eu acho isso que é mais detalhe técnico, né? Isso é uma coisa que falta no Android, né? O Google não tem um suporte oficial a podcasts, né? Mas isso é coisa da gente também. O usuário comum nem sabe o que é podcast. Pois é. Infelizmente, a nível de Brasil, não. No Brasil, não. Falar nisso também, o podcast tá completando 10 anos no Brasil hoje, na data da gravação, né, desse episódio, dia 21 de outubro. 10 anos da publicação do primeiro episódio de podcast aqui no Brasil. Teve uma campanha toda de divulgação aí, vamos ver se dá um efeito para as empresas de publicidade, né, para dar um dinheirinho para nós também, porque dá um trabalho para produzir isso aqui. Pois é. Com certeza. É uma mídia, no momento ainda, o podcast, pelo menos no Brasil, é uma mídia muito técnica, né? Tu tem um grande número de podcasts. Na verdade, cara, pra pensar, o podcast é o sonho de toda agência de publicidade, porque tu já tem o público ali, já tá fatiado, tu não precisa ver, eu vou publicar ali porque eu acho que eu vou atingir o público X. Tu vai direto na veia, o teu público é X, tu publica ali. É o sonho deles, só que no Brasil não tá sabendo aproveitar, né? O nicho já tá selecionado. Não tá, o que faltaria seria ter, no caso do Android, o Google
fornecer já embutido uma ferramenta prática, digo, já botar na vitrine do Google Play os podcasts para a pessoa baixar e empurrar para a pessoa, baixa isso aí, escuta, né? Assina ali o feed e a pessoa nem vai saber o que é feed, o que é isso, o que é aquilo, só vai assinar o podcast, vai clicar em cima vai bater o dedo em cima eu quero escutar o Opencast aqui no meu celular novo aqui. Então você vai bater o dedo em cima lá na lojinha do Google, na lojinha do Android, e vai vai assinar aquele podcast, vai receber episódio novo, e o próprio sistema deles vai agenciar para saber quais que tu escutou e quais que tu não escutou ainda, né? Bom, vamos voltar desse parênteses aí. Vamos voltar para nossa pauta? Vamos voltar então a falar do Ubuntu 14.10, que eu acho que aqui sou o único a utilizar. Eu acho que sim. Pois é, eu tive a ingrata... Bom, eu sempre testo, né? Acho que não é novidade pra ninguém que tá aqui, ou o pessoal que já ouve faz tempo o podcast, acompanha o site, sabe que eu testo sempre. Eu vi uma análise do Ubuntu 14.10 e na análise que o pessoal fez, eles acharam 2 ícones de diferença. É pouquíssima diferença, é mais atualização de bibliotecas, atualização de programas, e o que me fez... né, já aconteceu em outras versões também, porque eu testo desde a versão alpha já. E essa aqui não foi diferente, na 14.10 eu botei a alpha no notebook de produção. Eu sempre sou louco. E não como recomendo isso pra ninguém. Do 14.10 ele tá pois é. Tá enroscando? Até a última atualização que eu fiz, ele tava redondinho, funcionando perfeitamente. Só que teve uma atualização que simplesmente não botou mais. Mas tu começou com a versão alpha dele e foi só fazendo upgrade? Fui só atualizando, isso. Tá. Sim, interessante. A gente não sabe como é que ele se comportaria fazer uma instalação do zero, né? Uma instalação já da versão final da 14.10, né? Sim. Eu não quis, então, como eu precisava voltar, era num domingo de noite que deu o problema, na segunda-feira eu precisava ter o computador, ainda tinha uma reunião de trabalho, né? Apresentar serviço para uma empresa, então o que eu fiz? Não pensei 2 vezes, puxei o pendrive com 14.04, instalei e vamos de novo, né? Não ia voltar para 14.10 e arriscar não funcionar. Versão para produção mesmo tem que ser a LTS, né? Isso. Mas assim, cara, o que tu leu sobre a análise do Ubuntu 14.10 é isso mesmo, não tem novidades, como eu já falei lá no início, quando eu falei do OpenSUSE, que eu tô a fim de testar, não tem nada, é basicamente atualização de versão. Tem um papel de parede bonito, mas esse dá pra baixar e botar no 14.04. Sim. Mas ele trouxe versões novas de outros pacotes, então, né? Isso, é atualização de bibliotecas e programas, basicamente isso. Nem trocou os aplicativos. Não. Mas demorou foram 6 meses entre versões? Isso. Mesmo cronograma de todas as outras versões, 6 meses, nem nada assim que no pessoal, uma mudança aqui que me faça ter vontade de atualizar, né? Não teve. Tanto que eu vou continuar com o 14.04 agora, vou esperar a próxima vez se realmente sai alguma atualização que me faça, ou então eu mudo pro OpenSUSE, né? Vamos ver. Pô, cara, mas pra você ver, né? Pelo menos, também, olha eu falando bem da Canônica, hein? Você manter esse padrão, cara, de lançar de 6 em 6 meses, não é fácil não, bicho. Então, sim, é complicado. Veja o Fedora aí como um bom exemplo, né? Então, sempre atrasa, né? Exato. Então, pô, cara, tem que tirar o chapéu também pros caras. Não é fácil, não. Eles tá faltando mão pra eles, né? Que eles estão com a parte de telefone, estão com todos os outros projetos aí e mais o desktop ali, né? Então é bastante coisa pra pouca gente em pouco tempo. Exato. E já que estamos falando de Ubuntu, né? Agora recém saiu o 14.10 e o que sai quando tá pra sair uma versão? Sai o nome da próxima, né? Isso. Eu não vi o nome. Vivid Vervet. É um macaquinho. Tem que pra poder combinar com não é uma versão não LTS, né? Então tem que ser uma. Apesar que o 14.10, pô, o unicórnio ali, uma coisa, um papel de parede bonitão. Mas é uma não LTS, né? Que é 9 meses de suporte e tchau, né? Não é mais. É mais? Não, a LTS sim. A não LTS sim, é 9, isso. 9 meses. É pra quem tá a fim de testar ali, fazer uma coisa não mais rápida, né? Quem quer a novidade mesmo, né? Só. E mesmo assim não tem muita novidade. Eu digo, quem quer novidade é a respeito dos pacotes, né? Pra ter os pacotes atualizados sem ter que ficar botando PPA, né? E novidade mesmo, já vamos pulando pra outra, porque a gente tá com o tempo quase esgotando. Novidade mesmo a gente vai ter na versão 16.04, que enfim chegará, é a promessa, né? Chegará o Unity 8 com o Mir, pelo que eu li. Não é só Unity 8.
porque o Unity 8 tu já consegue instalar hoje, eu tenho instalado inclusive para testar uma seção do Unity 8, não tem nada de novidade também no que tá rodando lá, mas é falta tempo, né? Visualmente falta muito tempo pra mexer no design, né? Sim, e aí já vai rodar com... É que o Unity 8, a grande promessa do Unity 8 é ser a mesma base de código para rodar em todos os dispositivos, coisa que a Microsoft está prometendo fazer agora com o Windows 10, mas não é a mesma base de código, é a mesma interface só, né? A mesma carinha. O base de código é diferente. Sim. E tem, falando de Ubuntu, né? 10 anos do Ubuntu. Pois é, eu tô a 7 nesse, quase 8. 7, quase 8, indo pra 8 nessa história aí. O Ag também nasceu quase com o Ubuntu ali, né? Usou ele desde a primeira versão? Logo nos primeiros anos ali, no primeiro ano eu já tava lá. Eu usei a primeira versão, mas usei 2 anos depois do lançamento. Pois é, eu li teve aquele cara, o Scott, não lembro o sobrenome do cara, mas ele escreveu um blog, aí hoje finalmente eu li, eu acho que foi ontem, eu não sei, foi esses dias agora que completou 10 anos. Ontem. Eu li hoje. Foi interessante, uma das coisas que eu achei interessante no blog do cara, né, justamente celebrando esses 10 anos, foi que o anúncio do nascimento do Ubuntu foi feito no Brasil, no DebConf do Brasil. Eu achei isso bacana, sabe? É uma história que nem eu sabia. Foi que eu vi isso, né? Então isso já me chamou a atenção, achei bem bacana isso, porque eu sei também que deve ter sido justamente nessa mesma época que aí atraiu um monte dos primeiros brasileiros que entraram no projeto Ubuntu, vieram justamente dessa visita aí do DebConf que teve no Brasil. E eu escutei assim, algumas histórias sobre como que foi isso, eu até acho que algumas delas foram divulgadas na época do Castalho, né, nos episódios que eu tinha feito, o pessoal do Ubuntu. Mas essa foi uma coisa que me chamou a atenção. E outra coisa também, lá vou eu falar também bem do Canonical, porque eu tava pensando sobre isso, né? Porque você imagina bem, 10 anos atrás você tinha algumas distribuições, mas eu acho que o Debian era talvez um dos mais conhecidos, né? O que talvez assim, que tinha mais usuários. Eu acho que o Fedora também já devia ser bem divulgado, né? Mas pro desktop assim era Debian, não é isso? Uns 10 anos diria atrás. Eu diria mais, que há 10 anos atrás nós tínhamos computadores movidos a carvão, né? Assim, no mundo talvez Debian, mas no Brasil não era o Debian, mas era um baseado no Debian que era Kurumin, né? Então. Dominava o mercado aqui o Kurumin, mas era basicamente Debian com as ideias do Ubuntu, que era facilitar as coisas, né? Facilitar as instalações. Pois então, aí cara, eu parei pra pensar nisso, eu falei, beleza, né? Então, daí vamos pensar aqui, 10 anos atrás e tal. Aí chega um maluco aí, um cara que, sei lá, foi lá pro espaço, depois parece que ele foi pra Antártica e tal. Aí ele voltou e começou a querer convencer um bando de pessoas que não eram pagos, que eram garotos, né, assim, bem jovens na época, que contribuíam com Debian e falar assim, larga tudo aí, vamos criar uma variação aqui do Debian e tal. E, pra você meter o peito assim, cara, entrar assim de cara e falar, eu vou fazer uma nova distribuição do Debian. Você já parou pra imaginar o tanto de desafios, o tanto de comentário, o tanto de trollagem que eles não devem ter aguentado no primeiro ano, sabe? Por ser o novo garoto, né? Imagina hoje, alguém vai criar uma distribuição nova hoje. Nossa, cara, o tipo de comentário, o tipo de coisa que você vai escutar não cabe num ano inteiro para poder comentar. Né? Fala, não, eu vou fazer uma nova versão do Fedora, não, eu vou fazer uma nova versão do Debian. O pessoal vai cair de pau em cima de você, né? É o pessoal do Elementary tentando pegar também hoje, né? Então, quer dizer, não é uma coisa muito fácil de fazer. E eu vou até mais longe ainda. Eu acho que antes de chegar o Ubuntu, o ambiente dos usuários de Linux não era um dos mais amigáveis do mundo, não. Era feio e não era tão funcional. Então, quer dizer, tô dando assim um monte de crédito aqui para o pessoal da Canonical por ter feito o que eles fizeram. Então, 10 anos depois, olha só onde que os caras estão hoje. Gostando ou não gostando do Ubuntu, eu acredito que todo mundo tem que